Dia, dando continuidade aqui a mais uma aula de Direito Constitucional do Conselho Federal de Odontologia. Vamos continuar os incisos aqui do artigo 5º. Ontem já vimos até o inciso 16, agora vamos para o 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, a criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Você vê que a criação de associação, ela é uma norma de eficácia plena, né? E na forma da lei cooperativa, é uma norma de eficácia contida, ou seja, para a cooperativa, esse inciso é uma norma de eficácia contida. Para a associação, esse inciso, dentro do mesmo inciso, você tem uma parte dele, norma de eficácia plena e uma norma de eficácia contida. Até que a gente grifou ali em verde, né, na forma da lei. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Isso cai muito em prova. Até que a gente marcou de cores parecidas ali. A dissolução, né, ou a dissolução, a extinção, né? Dissolver é extinguir a associação. Só pode ser no trânsito julgado. Então, isso também cai muito em prova. Eles vêm colocando assim, decisão judicial pode dissolver? Não. Decisão judicial só pode suspender a associação. A dissolução só no trânsito julgado. Vamos lá agora a leitura dos pormenores. Para que exista uma associação, é necessária a presença de 3 requisitos. Primeiro, pluralidade de pessoas. A associação é uma sociedade, uma união de pessoas com um fim determinado. Estabilidade. Ao contrário da reunião, tem caráter transitório, que tem caráter transitório esporádico. As associações têm caráter permanente. Surgem a partir de um ato de vontade. Presente esses requisitos, restará caracterizada uma associação, a qual estará, por conseguinte, sujeita à proteção constitucional. Destaque-se que a existência de uma associação independe de aquisição de personalidade jurídica. E como a Constituição protege as associações? Da seguinte forma: a liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independentemente de autorização dos poderes públicos, que também não podem interferir em seu funcionamento. As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Além disso, suas atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Neste caso, não há necessidade de trânsito em julgado. Perceba que a medida mais gravosa, a dissolução da associação, exige um requisito mais difícil, o trânsito em julgado e decisão judicial. A criação de associações é livre, ou seja, independe de autorização. Já a criação de cooperativas também é livre, porém a necessidade de lei que regule, né? É uma norma de eficácia contida escrita. Temos aqui típica norma de eficácia limitada. Desculpa, é norma de eficácia limitada. Estava falando contida, mas me equivoquei lá em cima. Na verdade, quando você exige lei para começar a exercer o direito, é uma norma de eficácia limitada. Continuando. Sobre esse assunto, é importante que destaquemos a vedação das associações de caráter paramilitar. Segundo a professora Alexandre de Moraes, a nomenclatura dos postos e a utilização ou não de uniformes não são requisitos suficientes para definir o caráter paramilitar de uma associação. Deve-se observar se ela se destina ao treinamento de seus membros, a atividades bélicas e ainda se existe organização hierárquica e obediência e o princípio da obediência. Por fim, que nenhum direito fundamental, como nenhum direito fundamental absoluto, nem mesmo a autonomia privada das fundações, entende o STF que... Vamos lá, entende o quê? A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis, em especial dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais.
O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõe aos particulares no âmbito de suas relações privadas, em temas de liberdades fundamentais. O que ele quer dizer com isso? Apesar de a associação diz assim, ó, plena a liberdade de associação para fins lícitos, ok? A única vedação é a caráter paramilitar. E que a criação de associações ela é independentemente de qualquer autorização, sendo inclusive vedada a interferência do Estado na associação. Aí depois bota que a associação só poderão ser dissolvidas compulsoriamente se transitar julgado, uma decisão transitar julgada, ou ser suspensa por decisão judicial, ou seja, é uma proteção muito grande para a associação. O que é uma associação? Associação é um conjunto de pessoas que se reúnem, eu, William, Jack e Luiz, dizendo assim, ó, vamos fazer a Associação Nacional de Defesa dos Concursos. É lícito fazer isso? Não tem nada contra. Precisamos pedir alguma autorização para o poder, né, público? Não, precisamos pedir. A gente montou uma associação, a gente vai defender os interesses dos concursos. Tem edital, aquilo, outro. Mas o que ele está dizendo naquele trecho que a gente colocou? A gente, dentro da nossa associação, temos que respeitar também os direitos fundamentais. Ou seja, na hora que a gente for fazer o nosso estatuto da nossa associação, nós temos, por exemplo, é isso que eu acho que ele quer colocar ali claramente, toda e qualquer pessoa que esteja dentro daquilo que a gente luta ou que a gente está abrangido tem o direito de participar. E tem associações, e o caso que chegou no STF foi esse, associações que colocaram, e na própria estrutura de funcionamento delas, situações de autoritarismo. Ou seja, eu, presidente, vou ser vitalício, né? Vou ser vitalício, minha situação vai ser vitalícia, eu sempre vou ser o presidente e quem me expulsar não vai ter direito a nada, não vai poder ter contraditório, a ampla defesa. Então, foi isso que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então, você pode fazer da forma que você quiser, tem liberdade, se não for de caráter paralimentar, eu não vou me interferir nisso. Mas, nesse caso específico, o STF adentrou, né? Como é que eu crio um negócio e lá dentro eu sou um ditador em que, né, eu não respeito os direitos humanos, os direitos fundamentais, a pessoa eu expulso porque eu não gostei dela, ela não tem direito a contraditória para a defesa. A pessoa foi, desse caso específico, a pessoa foi excluída da associação sem ter direito de fala, então, sem ter direito a contraditória para a defesa. É isso que ele quer botar nesse texto aqui. Então, apesar de toda a liberdade, se cair alguma questão falando aqui que na associação você não respeita os direitos fundamentais, que não precisa ter contraditória para a defesa, já que o poder público não pode interferir, está errado. Vamos lá. Inciso 20. Lembrando que nós temos 70 agora, não lembro aqui. Estamos, apesar de estar devagar, mas estamos indo bem, porque tem alguns exercícios que são juntos, que nem esse, que a gente já viu 3. Então, deixa eu ver quantos incisos. Calma aí. Nós temos 78 incisos. 60, 70, 78, mas muitos são juntos. Então, estamos no 21, então estamos num terço, no primeiro terço. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Não há muito a se falar sobre esse inciso, apenas que ninguém pode ser obrigado a se associar, filiar-se a uma associação de músicos, por exemplo, ou permanecer associado. Caso cobrado inciso, isso acontecerá em sua literalidade. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Isso aqui também cai muito.
O que é essas entidades associativas? É aquelas lá em cima que têm ampla liberdade de criar associação. Criei a associação, a associação existe isso, né? A Associação dos Analistas de Comércio Exterior, a ACE, o nome. Eles vão entrar com uma ação que interessa a minha pessoa, porque eu sou analista de comércio exterior, a minha carreira. Ok, mas eles só podem entrar com ação se eu autorizar, quando eu expressamente autorizar. Normalmente, quando eles vão entrar com ação, eles pedem que você preencha um formulário para a associação. Eles vão entrar com ação para todos, né? Para beneficiar todos, mas na verdade não beneficia todos, só beneficia quem eles autorizarem. Eu dou meus dados, né? Mando cópia da identidade, CPF, essas coisas todas, comprovante de residência, igual como eu fosse dar para um advogado, né? Que vai entrar uma ação para mim. Por que isso? Porque eu posso simplesmente dizer, olha, eu não concordo com essa ação, apesar de estar associado, eu não concordo com isso que vocês vão pleitear no judiciário. Segundo, a forma que vocês estão propondo a ação, eu acho que não vai ter, vamos dizer assim, juridicamente sucesso. Eu acho que a estratégia jurídica não é essa, acho que os argumentos não são esses. Então, eu posso entrar sozinho, com o meu advogado, e mais, eles não podem representar todo mundo, porque se eu estou dizendo que eu não concordo com a estratégia jurídica, se eles vierem a perder a ação, eu não quero ser prejudicado. Então, por isso tem essa regra aqui. Então, só vai ser prejudicado, ou seja, vai ter o trânsito julgado, ou seja, você não vai mais poder discutir aquilo quem for, né? Quem for abrangido pelaquela ação ali que foi proposta. Foi sentenciado e trânsito julgado. Só quem deu aquela autorização. Essa pessoa especificamente não vai mais poder entrar com uma nova ação. Eu que não dei autorização posso entrar porque eu não estava abrangido naquela ação coletiva que eles fizeram. Vamos ler aqui os pormenores. Para que possamos compreender esse dispositivo, é necessário apresentar a diferença entre representação processual e substituição processual. Na representação processual, o representante não age como parte do processo, ele apenas atua em nome da parte, a pessoa representada. Para que haja representação processual, é necessária a autorização expressa do representado, que é esse caso aqui. Na substituição processual, o substituto é parte do processo, agindo em nome próprio na salvaguarda de direito alheio. O substituído, por sua vez, deixa de sê-lo, sofre apenas os efeitos da sentença. Não está no processo. A sentença da via faz coisa julgada tanto para o substituto quanto para o substituído, quando cabível substituição processual. Não há necessidade de autorização expressa do substituído. Apresentada essa distinção, cabe-nos afirmar que o artigo 5º, inciso 21, é um caso de representação processual. As associações poderão, desde que expressamente autorizadas, representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Em outras palavras, poderão atuar em nome de seus filiados na defesa de seus direitos. A necessidade de autorização expressa dos filiados para que a associação os represente não pode ser substituída por uma autorização genérica. Na genérica, não tem que ser específica. Agora a gente vai entrar com uma ação questionando essa lei, que a gente entende que a associação entende que, na verdade, nós deveríamos estar ganhando X e estamos ganhando Y. Tem que ser específico, dizendo assim, qual é o caso que vocês vão me representar. Eu não posso dar uma representação, não. Qualquer ação judicial pode entrar que eu já está autorizado por mim. Não pode. A autorização estatutária genérica conferida às associações pelo seu estatuto não é suficiente para legitimar a representação processual. É necessária a autorização expressa que pode ser obtida mediante deliberação em assembleia ou individualmente, filiado por filiado. Nesse sentido, somente os associados que manifestaram, que isso aqui é importante, também tem muita prova, nesse sentido, somente os associados que manifestaram sua autorização expressa que estarão a posteriori legitimados para a execução do título judicial decorrente da ação juizada pela associação. Aqueles associados que não manifestaram sua autorização expressa não poderão executar o título judicial decorrente da ação juizada pela associação. Você lembra que eu falei que, assim como eu não autorizei, e se a associação perder, eu não quero ter prejudicado meu direito, porque eu quero procurar um advogado que eu sei que vai entender o que eu estou argumentando e vai usar a minha estratégia jurídica, eu também não posso me beneficiar se eles ganharem. Não, pensei que essa tese jurídica não ia dar certo, essa estratégia, mas como vocês ganharam, agora eu quero receber, entendeu?
Então é isso aqui, eu não posso, se eu não posso ser prejudicado porque eu não autorizei, eu também não posso ser beneficiado porque eu também não estava na ação. Então eu não posso ir, não, eu não autorizei, mas eu sou associado. Eu pago a mensalidade da associação, quero receber aí o dinheiro aí, a gratificação. Então também não, né? Não faz nem sentido. Vamos lá, agora vamos mais três aqui. O 22, 23 e o 24. Agora sim nós estamos, são 78 de VLXXV3, 78. Então estamos aqui no 24, então aí sim já estamos chegando num primeiro terço de incisos. É garantido, porque vamos dizer assim, os outros tópicos de direito constitucional do Conselho Federal de Ontologia já é mais, assim, talvez em uma, duas aulas consegue matar. O grande, vamos dizer assim, investimento é no artigo 5º. E o artigo 5º também é o maior e o que mais... Artigo 5º não, né? Os direitos fundamentais. A gente não está estudando só o artigo 5º, está estudando todos os direitos fundamentais. Vamos lá, é garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização de dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, vamos lá. Isso aqui é os direitos fundamentais de propriedade. O primeiro dele é garantido o direito à propriedade. Ou seja, norma de eficácia plena, total, né? Não tem restrição, não pode ter nenhuma eventual constrição depois, nesse inciso. Mas a própria Constituição vem a própria, lembrando que a norma de eficácia contida pode ser contida pela própria Constituição. Então, já veio no inciso seguinte dizendo, mas esse direito atenderá à função social. É um conceito jurídico indeterminado, mas em outros incisos ele explica que né, o cidadão que tem um terreno, que não exerce a função social, que não pode, né, que não exerce nenhuma atividade, terreno abandonado, terreno que o cara está deixando lá. O Estado no sentido genérico, né, o município, não é o Estado, o governo estadual, o Estado pode desapropriar esse terreno, porque ele não cumpre a função social. A função social de um terreno numa área de cidade é que tenha alguma construção. Segundo inciso, né, o 24, da direito de propriedade. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, outros conceitos jurídicos determinados que depois em outras leis vão ser explicados, por necessidade ou utilidade pública. O que é necessidade, que é utilidade pública, as leis vão dizer. Ou por interesse social. Então, quais são as formas de desapropriação? Né? Necessidade ou utilidade pública. Os grandes casos de necessidade e utilidade pública é estrada, ampliação de rodovia, melhorar, construir um viaduto. E normalmente você tem o seu direito de propriedade constrito, por causa de que você precisa passar um viaduto ali e aí a coletividade tem muito, né, benefício com isso. E aí você tem uma situação em que você vai ser desapropriado, lógico, e com justa, né? E aí é o parágrafo seguinte, né? O trecho seguinte. Mediante justa e prévia indenização, ou seja, a indenização é anterior a você sair do seu imóvel. Em dinheiro, tem que ficar atento a isso, porque em dinheiro, porque em alguns casos, mais lá para frente, quando você não cumpre a função social, não é em dinheiro, é em títulos de dívida pública. Aqui é em dinheiro. Por quê? Porque eu estou cumprindo a função social, estou morando e o cara quer passar aqui, o GDF agora quer construir uma estrada aqui, um viaduto. Mas eu, né, moro com a minha família aqui. Ok, né? Mas a própria Constituição dá o direito ao GDF de, mediante, né, todo um procedimento, existe lei para isso, todo um procedimento, né? Um debate e chegar, não, realmente temos que desapropriar todo mundo que mora nessa área. Mas o recebimento é em dinheiro, né? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, vamos ver os detalhes agora. Professor, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu sei que há essa verticabilidade, né, entre nós e o Estado, né? Só que, por exemplo,
o Estado, a minha casa foi avaliada em, sei lá, 200 mil. Aí o Estado quer me dar 150 mil, eu sou obrigado a receber? Como é que funcionaria isso? Me veio na cabeça agora. Normalmente, na maioria dos casos ocorre isso, né? Então, por exemplo, normalmente quando o Estado vai lá fazer como é que fala, desapropriação, se você pegar, não sei se você já teve vamos dizer, essa curiosidade, de repente o Luiz, né, que já está mais maduro aí, né, ele já deve ter pego. Não sei se você já pegou o seu IPTU. Já pegou o seu IPTU para dar uma olhada ali? No IPTU tem ali um valor, que eles chamam de Sim, valor venal, valor venal, né? venal. O Luiz trabalha nessa área aí, né, de corretagem, imobiliária, essas coisas, já deve ter visto o valor venal. Em geral, o cara vem e quer te dar aquele valor ali, cara. Se você olhar o seu valor venal ali, tu vai ver que aquilo ali lá, em relação ao preço de mercado, sabe, eu acho que, sei lá, deve ser 40%, 60%, não sei. Será quanto é que está o meu aqui? Lógico, no caso do pagamento de imposto, a gente acha até bom, porque você está cobrando ali, em tese, o IPTU sobre um valor que, né, não é o valor de mercado ali, não sei qual é o valor que eles calculam ali. Mas, em geral, eles vêm com aquele valor um pouquinho a mais. E aí sempre gera essas questões de desapropriação, casos de justiça. Nesse caso, a indenização tem que ser prévia. Então, enquanto você não, em tese, quando você entra na justiça, você não recebe a indenização. Então, não pode me desapropriar. Ainda não recebi dinheiro. Mas por que eu não recebi dinheiro? Porque eu não quero e eu acho muito pouco. E a própria Constituição diz que a indenização tem que ser justa. E aí, quem vai dizer o que é justiça é o Poder Judiciário. Normalmente vão para a justiça. Aí fica aquela briga judicial. Em geral, às vezes, para não parar a obra, o juiz dá, meu irmão, tira o cara de lá, bota o cara, às vezes já vi casos assim, decisões assim, tira o cara de lá para não parar a obra, né, não prejudicar, né, todo o investimento que já foi feito nisso aí, do poder público, bota o cara no hotel, bota o cara numa outra casa temporária, você, poder público, deposita numa conta em juízo esse valor que ele está dizendo que é, e se for, depois eu passo para ele, se não for, depois eu te devolvo a diferença. E aí tira o cara e continua a obra, entendeu? Para não ter prejuízo para ninguém. Mas sempre há discussão, entendeu? Tem casos, em alguns casos, que a pessoa sai, vai já e compra alguma outra casa e vai atrás na justiça dessa diferença, né? Que ele não achou justo ter recebido a menor, né? Recebe com uma restrição, entendeu? Com uma anotação. Então, normalmente ocorre isso. No primeiro momento, você pode optar em entrar na justiça, com liminar, essas coisas todas, e ficar lá na sua casa e barrerar a obra, o viaduto, o que for que estiver construindo. Ou, nesses casos aí, quando é uma pessoa, porque quando é muita gente aí, barreira a obra. Agora, quando é todo mundo aceitou a indenização, só você está, aí o juiz pode ter um bom senso dizer, não, tira ele também, coloca ele no local provisório, o Estado vai pagar esse aluguel e deposita em juízo o valor que ele está questionando, entendeu? Quando sair, essas questões que ocorrem muito, né? Na época da Copa do Mundo e Olimpíada, teve muita desapropriação no Brasil. Só que teve muita coisa assim. Eu não gosto de falar isso, mas porque são coisas, vamos dizer assim, negativas. Mas lá na minha terra, em Belém do Pará, as pessoas tinham dinheiro e tinham contato, vários e vários locais lá, tipo, eram, assim, praticamente terrenos, alguns baldios, outras praticamente casebres. Favela, né? Os caras que tinham grana, muita grana, e já tinham noção e sabiam que aquilo ali ia ser desapropriado, os caras iam lá e compravam. Aí chegava lá, você comprava uma casa, sei lá, de 30 mil, casa de madeira, praticamente papelão aquilo ali, aquela madeira podre, comprava ali. Mas o cara já tinha informação de que iam desapropriar aquilo ali. O pobrezinho nem sabia que ia rolar isso, né? Os caras compraram, tipo, aqueles terrenos abandonados, a garagem de ônibus que sabia que ia morrer ali, a garagem de ônibus ia passar viaduto, garagem de ônibus abandonado, os caras tinham grana, compraram. Teve cara assim que simplesmente comprou, passado um mês, ó, sei que tudo vai ser desapropriado. Só que o valor que o cara comprou, que o cara que está vendendo achava que aquilo era acho que dinheiro perdido, uma área sei lá, de esgoto, de não sei o quê.
Já era, tipo, supervalorização. Só a indenização sem questionar nada, né? Então, você comprava, sei lá, casa de 30 mil, um casebre daquele, quando veio desapropriação, o governo veio pagando 150, 100 mil para cada um, entendeu? Então, tem isso também nessas desapropriações. Somente na Copa do Mundo e Olimpíada teve muito no Brasil. Vamos lá. Estudaremos os três incisos em conjunto. A gente vai ler Não só seria mais. estelionato, não? Não, né? Não, direito seu. É que nem comprar ações na Bolsa de Valores, né? Se você sabe que a Bolsa vai subir, você vai lá e compra mais barato, e aí, como é que eu vou provar que você sabia que ia subir? Não tem como provar. Eu sei que você é um cara influente, tinha conhecimento, tinha muito dinheiro na conta, foi lá e comprou. Já tinha perspectiva, às vezes até tem perspectiva, né? Em alguns casos lá. Lá em Belém, o cara sabe pela obra que está vindo, ainda tem lá em Belém. Você sabe pela forma que está sendo construída ali a rodovia, sabe? Uma hora a rodovia vai ter que ser duplicada naquela outra parte. Você não sabe quando, né? Se vão realmente fazer. Não, você pode dizer, não vou vender, eu sei que um dia isso aqui vai ser desapropriado. Você já sabe que você está na linha ali da duplicação, entendeu? Você sabe que vai ter que perder o seu imóvel. Lá em Belém, porque é uma cidade antiga, né? Belém cresceu em 1616. E aí tem muitos bairros que cresceram ao redor da cidade antiga, na cidade bem mais antigas, porque nesse caso, na cidade nativa, não tem como desapropriar, porque é patrimônio histórico da humanidade. São muitas invasões que fizeram na época. E agora que você precisa dar vazão, saindo do centro, indo para a região metropolitana, tem muitos bairros, né, que foram antigos, que são casas normais de cidadãos. E não dá para manter só aquela ruinha, tem que ter ruas duplicadas, né? E você sabe, assim, duplicou até aqui, a próxima duplicação vai ter que desapropriar todo mundo que está ali naquela linha ali de tiro ali. Então, você não sabe quando, né? Se a pessoa que tem dinheiro vai lá e compra, fica esperando aí 5, 10. Qual o próximo governo que vai desapropriar ali tudinho? Tem que ter grana. Vamos lá. Estudaremos esses três incisos em conjunto. Eles tratam do direito de propriedade. A gente vai ler só mais esses e vai passar para os exercícios hoje, para a gente resolver mais exercícios. A gente está resolvendo 5 ou 6. Vamos tentar resolver pelo menos acima de 10 hoje, que tem. A gente já está no 24, então já resolveu. Resolveu não, né? Já leu vários incisos. Tem vários incisos aí que a gente passa. Poderia estar resolvendo mais. Estudaremos esses três incisos em conjunto. Eles tratam do direito de propriedade, que é uma norma constitucional de eficácia contida e, portanto, estará sujeita à atuação restritiva por parte do poder público. Como todos os direitos fundamentais, o direito de propriedade não é absoluto. É necessário que o proprietário dê à propriedade a função social. Entretanto, mesmo sendo relativo, a Constituição não poderia deixar de estabelecer certa proteção a esse direito. Desse modo, no inciso 24 do artigo 5º da CF, garante-se que que se a propriedade estiver cumprindo a função social, só poderá haver desapropriação, com base na tutela do interesse público, em três hipóteses: necessidade, utilidade ou interesse social. A indenização nesses casos, ressalvado algumas exceções determinadas constitucionalmente, dá-se-á mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Observe que a Constituição nos afirma: a indenização no caso de desapropriação será mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado algumas exceções determinadas constitucionalmente. Em outras palavras, há casos em que a indenização pela desapropriação não será em dinheiro. E quais são esses casos? Quais são os casos que você não recebe dinheiro pela desapropriação? Desapropriação para fins de reforma agrária, esse aqui é importante. Desapropriação de imóvel urbano não edificado, que não cumpriu a função social, e desapropriação confiscatória. Essa confiscatória é quando há produção de drogas, né? Plantação de psicotrópicos, e aí você, na verdade, tem a sua propriedade confiscada. Então, nesses três casos, você não vai receber a indenização em dinheiro, né? Cada um vai ter uma situação diferente. Vamos lá. No caso da reforma agrária, a desapropriação para a reforma agrária obedece ao disposto no artigo 184. É de competência da União e tem por objeto o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.
dar-se-á mediante prévia e justa indenização em títulos de dívida agrária. Ou seja, nesse caso não é dinheiro, eles vão te dar um título de dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatável no prazo de 20 anos. Ou seja, você vai perder a sua terra e vai receber um parcelamento de 20 anos para receber o seu dinheiro, a partir do segundo ano da sua emissão, ou seja, vai dar 22, né? Eles vão ir lá, vão dizer, ó, William, você tem essa fazenda aqui, mas você não está criando gado, não está plantando soja, não está fazendo nada, a gente vai fazer um assentamento aqui, vamos desapropriar para a reforma agrária. Aí você vai dizer, para, tudo bem. Só que não é assim, você não vai receber o dinheiro que nem o cara do imóvel urbano ali, não. Que passou ali uma ampliação da Copa do Mundo. O cara vai dizer, ok, acertou, assinou o contrato com o governo, o cara vai te dar títulos da dívida agrária, vai dizer, só vamos começar a pagar a primeira prestação daqui a 2 anos e vamos pagar ao longo de 20 anos. Ou seja, você vai pagar ali 240 parcelas, vai receber em 240 parcelas, né? Vai dar 20 anos. Ou pode receber em 20 parcelas, uma por ano, não sei, você que vai negociar com o Estado. Mas o prazo vai ser em 20 anos, sendo que é a partir do segundo ano da sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. O parágrafo 1º do mesmo artigo, cuja utilização será definida em lei, é você poder vender esse título, né? Então, não tenho paciência para esperar isso. Então, pego já esses 20 parcelas e já vendo. Ó, me dá aqui. O governo tinha me pagado aqui 2 milhões na minha fazenda. Eu quero agora os 2 milhões. Quer dizer, não quero agora os 2 milhões, quero agora o dinheiro. Quem quer esperar para receber esses 2 milhões lá no futuro? Eu. Só que eu não vou te pagar 2 milhões na tua fazenda. Eu vou te pagar 1 milhão, metade. 1.200.000. Aí tu me passa os títulos. A gente chama isso, o pessoal também faz muito com precatório, né? Que você tem tempo para receber. Eu pego e fico esperando os 20 anos, vou recebendo aos pouquinhos e você já pegou o seu 1.200.000. Então, isso que ele bota aqui, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei, ou seja, vai ser definida em lei. Como é que utiliza isso? Normalmente tem na lei você poder repassar esse título para alguém, utilizar esse título para pagar imposto. Não, estou devendo imposto para, né? Então, chego com um empresário, precatório também você faz isso. Então, chega um empresário, você tem uma dívida na Receita de 500 mil reais. Eu falo, cara, em vez de você pagar 500 mil reais, né? Vamos botar o valor que eu tinha falado, 2 milhões. Eu tenho aqui um título de dívida agrária de 2 milhões que o governo desapropriou minha fazenda, só que só vou resgatar em 20 anos. O governo também tem que aceitar isso como pagamento de tributo. Então, eu chego lá, em geral, ele aceita. Você tem 2 milhões de dívida com a Receita. Se eu fosse vender para o cara esperar os 20 anos, eu ia vender 1.200.000. Mas como você precisa pagar agora essa dívida com a Receita de 2 milhões, e a Receita pode aceitar meu título no valor da sua dívida, eu te passo esses 2 milhões em títulos de dívida, mas só que você me dá 1,5 milhão, eu já ganhei 300 mil aí. O cara é melhor do que eu pagar, melhor pagar 1,5 milhão para você do que pagar 2 milhões para a Receita. Eu te dou 1,5 milhão, você recebeu 300 a mais, só que ele vai pegar esses 2 milhões, vai lá na Receita e dizer, toma aqui de volta. Em vez de pagar os 2 milhões em dinheiro, em tributos, recebe de volta o seu título, entendeu? E aí eu fico quitado com a Receita. Isso é feito também com precatório. Continuando, o parágrafo 1º do mesmo artigo, entretanto, faz uma ressalva de que as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. E está dizendo para a reforma agrária, você vai receber o valor da terra em títulos de dívida resgatável 20 anos a partir do segundo ano, né, da desapropriação, só que aquilo que for benfeitoria úteis e necessárias, você vai ter que receber em dinheiro, ou seja, propriedade em si, o casebre, a construção, você recebe em dinheiro. Você vai ter que fazer a separação ali. Aquilo que você fez de útil e necessário, acercamento, né, eventualmente algumas construções, são benfeitorias que você fez na terra, né? E são necessárias, são úteis, vão ser usadas na desapropriação. Fez um poço, isso é receber em dinheiro. No que diz respeito à desapropriação do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, ou seja, que descumpriu sua função social, determina a Constituição Federal de 88, o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3, que a indenização se dará mediante títulos de dívida pública, não é agrária, não. Fica ligado nisso, né? Desapropriação da reforma agrária, títulos de dívida agrária. Desapropriação de imóvel urbano, título de dívida pública. Parece
baboseira, mas esse peguinha na prova, o cara muda ali, se coloquei na pegadinha, a título de dívida pública. Ou, mais fácil, a pegadinha mais clássica é ele pegar desapropriação agrária, para a reforma agrária, bota título de dívida pública. Não, peraí, tá certo, título de dívida pública. Não, mas é título de dívida pública, volta aqui. Título de dívida agrária, é pública, mas é agrária, um título de dívida agrária. Aqui é título de dívida pública, tem que ter cuidado com isso. Na Constituição ele usa esses termos. Da emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 10 anos, no imóvel urbano é diferente, é 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Aqui ele já diz que a parcela é anual. Iguais e sucessivas, é assegurado o valor real da indenização e os juros legais. A desapropriação nessa situação será de competência do município. A agrária vai ser da União. Existe ainda a possibilidade de que haja desapropriação sem indenização, é que ocorre na expropriação da propriedade, urbanas e rurais, de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou explorações de trabalho escravo. Tem-se, então, a chamada desapropriação confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição Federal. Alguns exercícios a gente não vai responder, isso aqui a gente vai deixar já para amanhã. Não, vamos ler só mais essa página para a gente avançar para o 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, isso aqui é direito de propriedade também, né? Assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Olha só essa restrição do direito de propriedade. Naqueles que a gente viu ali, a indenização é prévia, ou em títulos de dívida pública, ou em títulos de dívida agrária. Dívida agrária resgatável em 20 anos, título de dívida pública resgatável em 10 anos. Aqui, eu vou usar o seu imóvel, não vou pagar nada, e depois que eu sair, eu vou pagar, né, na indenização, eventualmente, se houver dano, você tem que comprovar dano. Se não ocorreu nada no seu imóvel, eu não pago nada. Como assim, João? Tem um terreno lá baldio, teve que fazer, eventualmente, baldio é um termo muito senhores, terreno lá vazio, precisei fazer estava lá, abandonado, só mato. Precisei fazer um hospital de campanha por causa de Covid, aquela coisa toda, aquele tumulto todo. Vou usar essa propriedade, não sei nem de quem é, vou usar. Construí lá as tendas, fiz tudo, comecei a atender ali. Não vou pagar nada para ninguém, entendeu? Porque é um iminente perigo público, né? Posso alegar isso. Não recebi antes, não recebi título de dívida pública, não recebi nada. Quando eu sair dali, o proprietário tem que provar que teve um dano ali na terra dele, no terreno dele, na propriedade dele. Se não houver dano, não tem nem indenização. Aqui a indenização ulterior, vou até grifar aqui, que na primeira passada aqui a gente não grifou isso aqui, né? Se houver dano, deixa eu botar aqui. Se não houver dano, nem indenização você vai receber, tá? Esse inciso trata da requisição administrativa, que ocorre quando o poder público, diante de perigo público iminente, utiliza-se seu poder de império de coação para usar bens e serviços particulares. Por exemplo, casos de Mariana, desastres assim ecológicos, você vai usar o bem da pessoa ali, não vai dar tempo de você indenizar a pessoa, discutir na justiça, entendeu? Então, os casos de acidentes, né, ambientais, por exemplo, lá em Petrópolis tem muito aquelas, né, aquelas questões de chuvas, aquelas coisas ali, você vai usar um bem ali para ajudar a população como um todo. Em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar a propriedade particular. Exemplo, em caso de uma enchente que destrua várias casas de uma cidade, a prefeitura pode requisitar o uso de uma casa que tenha permanecido intacta para abrigar aqueles que não têm onde ficar. Qual perigo publicamente justifica um ato estatal? No exemplo dado, a possibilidade da população atingida adoecer ou morrer por falta de abrigo. A requisição é compulsória para o particular, devido ao poder público ao poder de império do Estado. Veja que o interesse público ou com as pessoas desabrigadas é maior que o particular.
inconveniente de ter a casa cedida ao poder público gratuitamente. Por isso, o último cede lugar ao primeiro. A propriedade continua sendo do particular, é apenas cedida gratuitamente ao poder público. O titular do bem somente será indenizado em caso de dano. Exemplo assim, o Estado não teria que pagar aluguel ao proprietário pelo uso de imóvel. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve ser algo que acontecerá em breve. No exemplo dado, o Estado não poderia requisitar casas já na estação de seca, baseado na possibilidade de uma enchente ocorrer em vários meses depois. Concluindo-se, a análise desse inciso, destaca-se que, segundo a STF, não é possível, devido ao modelo federativo adotado pelo Brasil, que um ente político requisite administrativamente bens, serviços e pessoal de outro. Tal prática ofenderia o Pacto Federativo e, além disso, o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, limita o alcance da requisição administrativa à propriedade privada, não cabendo extrapolação para bens e serviços públicos. Está dizendo assim, eu não posso requisitar o bem que já é público, porque isso aí está especificando privado. Só tem que ver, aí teria que ler jurisprudência, porque naquela pandemia teve umas discussões sobre isso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de propriedade embaixo. E pior que não tinha. Não, vamos mais esse de propriedade para fechar tudo de propriedade. Aí depois vem os direitos de... O 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui é só grifar isso aqui, que é pequena propriedade rural. Assim definida em lei, ou seja, é uma norma de eficácia limitada, né? Desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Vamos lá. Por meio desse inciso, o legislador constituinte deu à pequena propriedade rural trabalhada pela família a garantia da impenhorabilidade. Como isso visou a proteção dos pequenos trabalhadores rurais que, desprovidos de seus meios de produção, não teriam condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende de acumulação de dois requisitos: exploração econômica pela própria família, origem na atividade produtiva de débito que causou penhora. É a pequena propriedade rural, assim definida em lei, e a lei que define isso depende também da região, né? Aí já é uma verticalização. Mas quando você estuda um pouco mais, você vai ver que a pequena propriedade rural depende do local, então, por exemplo, regiões agrícolas do sul, são estados menores, a pequena propriedade rural tem um tamanho. Agora, lá na Amazônia, tu vai lá com qualquer ribeirinho daquele, qual o tamanho do seu terreno? Cara, 500 de frente com 1.000 de fundo. Se fosse lá no Paraná, lá em Santa Catarina, uma propriedade de 500 metros de frente com 1.000 de fundo não é uma pequena propriedade rural. Mas na Amazônia, que é gigante, isso para o cara lá é pequeno, porque a maior parte disso é alagada, né? Não tem nada. É uma propriedade que você usa na família, açaí, pupunha, essas coisas, mas não... Então tem que ter cuidado com isso. Mas isso aqui não cai aqui no nível de direito constitucional, mas numa prova mais aprofundada, direito ambiental, direito agrário, eles perguntam as diferenças de propriedade rural. Com isso, visou a proteção dos pequenos trabalhadores rurais, que desprovidos de seus meios de produção não teriam condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende da acumulação de dois requisitos: exploração econômica do bem pela família, origem da atividade produtiva do débito que causou a penhora. Com isso, é possível afirmar que a pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos à sua atividade produtiva. A pequena propriedade rural trabalhada pela família não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. A pequena propriedade rural, caso não trabalhada pela família, pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes e débitos estranhos à sua atividade produtiva, porque o inciso é claro: tem que ser trabalhado pela família, essa pequena propriedade, ou seja, tem que ser vamos dizer assim, uma cultura familiar, não pode ser comercial, e o débito que não pode ser cobrado, pego a propriedade em relação ao débito, é o débito decorrente da própria atividade. O que é o débito decorrente da própria atividade? Eu fui lá, peguei um empréstimo e botei como hipoteca o terreno. Ia pagar o empréstimo como? Plantando mandioca, macaxeira, o nome que for, para pagar o empréstimo do banco. Só que esse débito é decorrente da própria atividade, né?
Ou seja, eu precisava financiar ali comprar um carro para transportar isso, o que fosse. Débito da própria atividade. Agora, se eu fiz um débito, não tem nada a ver, uma dívida alheia. Lógico que não existe dívida de jogo, né? É proibida no Brasil, é legal. Mas uma dívida não tem nada a ver com minha atividade ali. O banco pode penhorar aquela terra ali, porque não tem nada a ver com a atividade dele. Então, tem que ter esse cuidado aqui nesse inciso. A pequena propriedade rural, caso não trabalhada pela família, pode ser penhorada para débitos decorrentes, né? Para débitos decorrentes e débitos estranhos à sua atividade produtiva. Note também a exigência pela Carta Magna de lei que defina quais propriedades rurais poderão ser consideradas pequenas e como será o financiamento das mesmas. Esse aqui, a reserva legal também. Aqui já entra o direito exclusivo de utilização, de publicação e DG entra. Bom. Então, a gente viu hoje direito de propriedade, todos, e vimos também, qual foi o outro direito? Direito de propriedade e de associação. Então, vimos dois hoje. Então, vamos procurar tudo que tem aqui de associação e propriedade. Esse vai ser fácil, só digitar propriedade, a gente vai encontrar vários. Opa, deixa eu ver como é que eu faço aqui, calma aí. Ainda não está compartilhada, não. Espera aí, eu estou procurando aqui. Encontrei, porque tem várias telas abertas aqui. Agora encontrei. Voltar no índice aqui. Estão vendo aí? Sim. Sim. Vamos lá, agora a gente vai mais rápido aqui. Deixa eu pegar aqui e anotar, porque depois eu vou criando aqui. Aula 7. Vou abrir aqui aula 7. Vamos lá, aqui eu já tenho aqui a questão 14. O foi que eu vi ontem, cara, acho que foi no gabarito, né? Está Aqui, respondido. questão 14? Não, aqui, ó. Não, aqui eu estou vendo agora pelo número. Eu vi que é a questão 14. Vamos lá. Questão 14. Não está respondido aqui. Vamos lá. Questão 14. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para rentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente? Certo. É aí, não? É. Como assim? Porque Não, na verdade, a representação. É que ele quer, nessa pegadinha aí, quando ele vai representar você na justiça ou em outro local, ele precisa de autorização. expresso. Tem que ter esse expresso. Ele pode ir lá, não, vir representar meus associados. Cadê a autorização? Não pode. Né? Porque, por exemplo, você se filia a várias associações, né? Tem gente que paga clube aí. Um clube desse aqui na área aqui de setor de clubes de Brasília é uma associação. O modelo que eles criam ali é uma associação, sem fins lucrativos. Aquilo ali é uma associação também. Você pegar o estatuto que criou um clube desses aí na beira do lago, tudo é associação. Então, imagine, ele vai lá representar os seus direitos, você nem está sabendo as brigas. Vamos lá. Então, certo. Resolvida. 14. Só botar aqui, ó. Entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para entrar auxiliar judicial ou extrajudicialmente. Não vou ler isso aqui, tem que ser mais rápido. Vamos ver a próxima. Não, esse aqui não. Para mim aqui a tela está parada, viu, professor? Não, que eu estou procurando num outro arquivo aqui do PDF que eu criei já. Ah, tá. Depois eu vou... Tudo bem. Tá, aqui. É questão 53. Lá, 53. Entendeu o que eu fiz? Eu criei um PDF para eu dar um localizar. Entendi. Carregar mais. 53. Vamos lá. 53. Essa aqui vai. Vamos lá. Deixa eu ver. 53. Vamos lá.
Direitos e garantias fundamentais são importantes para evitar abusos do Estado contra os direitos individuais. Contudo, a criação de associações depende de autorização, sendo permitida a interferência estatal. Está tudo errado, né? Permissão de interferência estatal, depende de autorização. Eu não falei qual era o concurso que ele ali, mas esse aqui é o Conselho Regional de Fonoaudiologia. Então está errado. O Jaque, o Luiz também, se ia participar, questionar, é a hora agora. Quem também, qualquer momento pode ser, né? Não necessariamente só nas questões. Essa aqui é a questão 53. Deixa eu anotar aqui. Vamos lá, próxima. Calma aí. Setenta e três agora. Vamos lá para baixo. Setenta e três. Essa aqui. A criação de associações independe de autorização. Correto, até aí. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Correto, certo. É o artigo, né? O inciso, desculpa. É o inciso certinho da lei. Quer ver? Aqui, ó. É plena liberdade de associações para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações na forma da lei de cooperativa independe de autorização. E a de cooperativas independem de autorização, né? Na verdade, deixa eu ler aqui para você entender. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Ou seja, todo mundo independe de autorização, tanto a associação quanto a cooperativa. Uma cooperativa tem que ter uma lei antes, ok. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, é o artigo ali. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas sociedades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso? A dissolução ou a extinção dela ou trânsito julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Próximo aqui. É 76. 76 está bem no dedo aqui. 76. Vamos lá, 76. As associações. Opa, de novo, é FONA esse aqui. O Conselho Federal de Fonologia gostou de associação. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é a dissolução, o trânsito julgado. Correto, acabou de ler isso, né? As associações vão poder ser compulsoriamente dissolvidas, ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito julgado. Correto. Essa foi a questão 76. Anotei. Deixa eu ver mais uma aqui. A questão, essa aqui é 100. Vai ter que ir no gabarito. Questão 100. Deixa eu ver quantos a gente já respondeu de associação. 5. Vamos depois de propriedade. 100. O que ele fez 100? Vamos lá. Vamos lá, vamos ler tudo aqui, eu não entendi direito lá. Vamos lá. Constituição, 30 anos. A Constituição Federal é um conjunto de regras que rege o ordenamento jurídico do país. O texto atualmente em vigor foi aprovado em 22 de setembro de 1988 e promulgado em 5 de outubro do mesmo ano. Desde a promulgação, o texto constitucional sofreu 105 emendas que modificaram o conteúdo original. Isso aqui em 2018, já está na 125, já teve mais 20 emendas. Está dividido em 3 partes. O primeiro é o preâmbulo, que traz seus objetivos
e finalidade. A segunda parte é dogmática, que vai do artigo 1º ao 250 e abrange normas centrais, explicitando, por exemplo, as regras sobre a organização do Estado e os direitos sociais. A terceira parte dispõe sobre os atos das disposições constitucionais transitórias, que é o conjunto de normas temporárias ou excepcionais. Tendo o texto acima apenas como referência inicial, cara, tudo isso só para perguntar sobre a associação. Só sobre a associação. Caso um grupo de profissionais decida pela criação de uma associação, essa criação independerá de autorização, correto, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Correto, correto, questão sim, correta. Você viu que ele não dificultou aqui em associação, né? Ou seja, se cair a associação, sabe que vai ser tranquilo. Agora vamos para a propriedade. Eu acho que vai ler mais 5 de propriedade, que foram 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui foi qual? Botou um texto grande, só para perder tempo. Conselho Regional deve ser enfermagem, F. Vamos lá. Propriedades. Deixa eu ver aqui. Eu não encontrei nenhum. Deixa eu ver. Não, propriedade, mas propriedade de marca. Acho que esse aqui dá, 34. Mas não é diretamente de propriedade, mas dá para a gente responder, porque envolve propriedade. Vamos lá. Esse aqui é bem facinho aqui. Todos são iguais perante a lei. Correto. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é o caput, né, do artigo 5º. Ele pegou o Conselho Regional de Fonoaudiologia de novo. Correto. Algum questionamento? 34. Para a próxima. Cara, não estou aguentando nada de propriedade. Isso aqui eu não gosto. Deixa eu ver se esse aqui eu já fiz. Vou fazer um quadro do que a gente já fez. Não estou encontrando não de propriedade. Será que eles não gostam de propriedade? Sério isso? Estou falando sério, eu não encontrei nada de propriedade. Já é um Acho indício, né? interessante lá no. Hã? Ah, encontrei uma só. Falei, caramba. Falei, o que que eu falar? Depois eu vou procurar com outro termo, dívida pública, entendeu? Mas se tiver, teria que ter propriedade. Eu digitei no PDF aqui propriedade. Encontrei uma aqui agora, 140. Ah, foi mal. Eu vou ter que melhorar isso. Eu acho que no PDF só consigo criar 200 questões, aqui são 327, então não tenho todas elas aqui. Cento e quarenta aqui, vamos lá. Nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular? Ok. Não tendo o dever de indenizar o proprietário em caso de dano? Errada, né? Não tendo dever, claro que ela tem o dever. Ela tem o dever de indenizar caso houver dano. Isso aqui é a questão 140.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Correto até aí, né? Não tendo o dever de indenizar o proprietário em caso de dano, é o contrário, né? A Constituição diz que haverá indenização ulterior caso houva dano. Daqui foi Quadrix, está na lista da CODAB, de Direito, Legislação. Errado. Vou abrir aqui só para vocês verem, mas aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Ok. Assegurada proprietária indenização posterior, né, ulterior, se houver dano. E aqui a questão diz, não tendo o dever de indenizar o proprietário em caso de dano, não, se houver dano. Essa aqui já leu. Ok, vamos lá, vamos tentar encontrar aqui. Agora foi, 155. Agora eu estou encontrando. Deixa eu ver se eu consigo ir para a questão 155. Vamos ver se ele vai. Acho que ir. Aqui. Agora vai ficar mais rápido. Vamos lá. Vamos lá, 155. Uma vez constatada a iminência de perigo público, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, CRMV. Uma vez constatada a iminência de perigo público, a autoridade administrativa competente poderá requisitar e utilizar a propriedade particular. Até aí está ok. Sendo que, neste caso, o proprietário deverá ser ulteriormente indenizado pelos prejuízos suportados. Correto, né? Se tiver depois danos, como? Na minha opinião, sim. Agora só fiquei assim, suportados, mas foi suportado. Sim. Deixa eu só botar mais. A gente vê que alguém vai explicar. Sim. Ação provisória, tem muitos dramas aqui. Ui. 165. Vamos lá. 165. Agora eu fiquei mais rápido, agora não entendi. Agora a gente vai ficar bom nisso. 165. Tem que ficar indo lá. Vamos lá. 165. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Correto, tem. Assegurado ao proprietário indenização anterior se houver dano. Copia e cola, né? Conselho Regional de Farmácia. Não, de enfermagem. Né? CEREF. Educação física, não sei também. Pode ser, né? Enfermagem e educação física. Vamos ver o próximo. Acho que acabou aqui. Só tem mais um. Pior que nem é. Pior que não é. Agora, vamos ver aqui. Dívida pública. Não tem. Então, por hoje, deu aqui 5, não, só deu 4. É porque o que acontece? Na hora que eu vou criar o PDF, ele só deixa eu criar um PDF de 200 questões. A gente tem 327. Amanhã eu crio o outro PDF das outras 200. Então, a gente viu hoje dois direitos, né? Não dois incisos, dois direitos. Direito de associação e direito de propriedade. O que eu vou fazer? Eu estou anotando aqui quais são as questões e depois eu vou deixar separadas essas questões. Aula 1 são essas questões, aula 2, aula 3. Né? Fica mais fácil da gente montar fazer o PDF lá. Sim. Fica mais fácil na sequência. E depois, na hora que você for estudar, você vai especificamente aqui na questão específica. Então é isso. Até amanhã. Deixa eu botar aqui, pausar.